Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Jânio Lima, estamos aqui mais uma vez para o canal Python DS. Hoje, continuando com as nossas aulas da sequência de tipos de dados nativos do Python. Hoje vamos aprender um tipo muito interessante, que é o tipo chamado conjunto. E olhem que, além da aula propriamente dita, eu fiz uma pequena experimentação trabalhando com listas para vocês verem um benefício assim muito interessante desse tipo de conjunto de dados que a gente vai aprender hoje. Então, vejam o que vai ter ali no exemplo ilustrativo, tentem fazer como eu proponho ali no momento como exercício para ver como vocês criariam e depois vejam como o tipo de dados conjunto consegue ajudar a simplificar muito alguns tipos de operações que são comuns no trabalho com linguagem de programação, tá bom? Então, um abraço, aproveita o conteúdo, faz a inscrição, compartilha, comenta, deixa o like, faz a interação aí para a gente fazer o nosso canal cada vez mais ficar forte aí e gerando novos conteúdos para o aprendizado de todo mundo. Agora imaginemos que você está fazendo o seguinte, você está criando uma lista com essas características aqui. Vou fazer uma brincadeirinha que a gente aprendeu na outra aula, por exemplo, vou verificar quantos itens zero tem, quantas vezes a gente tem, por exemplo, o número 33, quantas vezes a gente tem o número 2. Vou botar o número 1 aqui. Pronto. Então a gente percebe que aqui alguns números estão duplicados. Por algum motivo, eu fui criando tal, tal, e minha base de dados foi evoluindo e tem essa situação. E digamos que eu quero continuar desse jeito, mas eu quero ver quais os itens não duplicados existem na minha lista. Como que eu faria isso? Com o que a gente já aprendeu na aula de lista e na aula de loop for, dá para fazer de maneira bem simples. Eu vou precisar de uma lista vazia, chamada sem duplicatas, ou chamada do jeito que você quiser, e a partir daqui eu vou ter que criar uma lógica. Tenta criar você, dá um pause no vídeo a partir de agora, segue a professora aí ensinando e tal, volta daqui a pouquinho e compara o que você fez com o que eu fiz. Eu ia falando me mostra, assim, você não vai conseguir me mostrar que a gente não está ao vivo, mas pode colocar no comentário se o que você colocou de solução é similar ao que eu fiz. Mas vamos ver aqui como eu faria isso agora, então. Fez sua aula, fez sua solução, cara. Se não fez, volta e faz. Tá bom, já fez, já deu pausa, já tira do pause, vamos lá então. For item em lista, então loop comum que a gente já aprendeu várias vezes. Agora, if, também aprendemos na aula de condições. If not item, lembrem que quando eu ponho o not, ele vai inverter a condição que vier depois. Então, if not item em lista, quando eu uso essa cláusula in para uma variável qualquer, eu estou tentando verificar se o valor daquela variável está contido no conjunto de dados que vai vir logo na sequência. Então, eu estou fazendo se o valor item não estiver na lista. Perdoem, aí aqui cuidado que eu poderia cometer um erro. No primeiro está certo, for item lista. Então, para cada item na lista, se aquele item não estiver ainda na variável sem duplicatas, então aqui, ó, a variável está vazia. Na primeira rodada, ele vai olhar lá o zero. Zero está em duplicata? Não. Então, se não está, essa condição vai ser verdadeira. Se ainda não está na minha lista sem duplicatas, o que eu deveria fazer? Aula de lista. Sem duplicatas. Ponto. Appende o item. Simples assim. Se eu der um enter aqui, ele vai dar certo aqui, mas vamos fazer aqui, aprimorar um pouquinho. Vamos só colocar para a gente ir acompanhando na tela se deu certo. Print item adicionado a
lista sem duplicatas. Então, basicamente, o que que ele vai fazer? Ele vai me mostrar na tela, toda vez que ele fizer um append, na sequência ele vai mandar esse print formatado que a gente já aprendeu nas aulas anteriores. Aqui vocês sabem, então, se estão assistindo o curso, que ele vai substituir essa cláusula, esse pedacinho aí do código pelo valor que tiver na variável item. E aí vai mostrar na minha tela dizendo que foi adicionado. Vou dar um backspace aqui, dar um else, digitar um else. ah, Dou um Enter. Estou fazendo no modo interativo, gente, para ser mais simples, mas vocês poderiam estar fazendo isso no modo script, que é inclusive a forma mais legal de fazer quando você tem uma lógica um pouco mais complexa como essa. Então, for item, inclusive eu já fiz aqui, deu errado, porque eu digitei uma coisa errada, aí o prompt ficou todo feio e tal, eu peguei, apaguei tudo, comecei o vídeo do zero. Então, para evitar ficar desse jeito, se perdendo no prompt, façam direto do jeito certo. Não sigam o que o professor está fazendo aqui na prática. Siga as boas práticas que eu já ensinei nas aulas anteriores sobre como criar scripts. Então, vamos lá. Primeira parte entendida? Checa se está na lista sem duplicatas, que é uma lista vazia. Se estiver, ele vai vir para baixo, ou seja, ele não entra nessa condição se já existiu o valor. Porém, se não existir, ele adiciona o item na lista sem duplicatas e informa isso na tela. Caso contrário, ou seja, se o item já estiver, ele vai simplesmente fazer isso. Ó, não tem uma ação para ser realizada, apenas uma informação para se dar ao usuário. O item de valor X, que é esse que vai ser mostrado aqui, já está na lista. Vamos dar um Enter e voilá. O item zero, vejam o que que ele fez, ó. Olhou para o item zero. Primeira vez que leu, está na lista? Não está. E aí ele adicionou. O item 2, a mesma coisa. O item um, a mesma coisa. 33 e por aí vai. E quando ele chegou lá na segunda ocorrência do zero, ele foi e me disse, ó, já está na lista. Significa que ele não rodou nada disso. E aí vamos conferir. Ele saiu fazendo isso para todos os itens da minha lista. E vamos ver se ele fez certinho, ó. Sem duplicatas. Bonitinho, sem nenhuma repetição. Lista para a gente conferir. Então percebemos que ele fez aqui, conseguiu sem duplicata. Apesar do vídeo já tá mais ou menos uns 5 minutos, ou até mais que isso. Levamos para fazer isso, mas foi uma coisa simples, né? Agora, vamos imaginar que eu tenha um jeito mágico de fazer isso bem mais simples, sem ter que jogar toda essa brincadeira. E isso tem a ver exatamente com a aula de hoje, com o conteúdo detalhado da aula de hoje, que é o tipo de dados nativos do Python chamado conjuntos. E basicamente, olha o que que eu tenho que fazer aqui, ó. Set de lista. Caramba, Jânio, com um comandinho tão simples, eu fui lá e substituí toda essa lógica aqui de cima. Poderia fazer também aqui o seguinte, ó, sem duplicatas, chamar de 2 aqui, igual ao set de lista. E aí o sem duplicatas é o anterior, e sem o duplicatas 2 é o novo. Vejam que são praticamente iguais. Por que praticamente? Porque isso aqui é diferente disso. Eu tenho aqui, no caso do set, que é o tipo de dado chamado conjunto, eu tenho as chaves aqui, abrindo e fechando, para identificar que eu estou criando um conjunto. Então, este é um novo tipo de dado e ele parte do pressuposto que eu não posso ter repetições, independente de como eu tente criar, do que eu passe, ele sempre vai eliminar aquilo que for duplicado. Vou colocar aqui, ó, sem duplicatas 2 e vocês vão ver que ele está com a class ou a classe set, ou seja, o tipo de dado aqui é um tipo set, que é o que o Python chama de conjuntos. Então, primeiro aprendemos o principal objetivo, que é você ter um conjunto de valores únicos. Independente de como você criou isso na sua lógica de programação, você consegue garantir que nunca haverá valores duplicados em uma variável que seja do tipo set. Então,
beleza? Podem ter diversas possibilidades de uso, fica aí para sua criatividade, para sua pesquisa e busca de aprofundamento, mas hoje vamos aprender, além disso que eu acabei de ensinar, várias outras formas aqui de trabalhar com esse tipo de conjunto de dados. É um tipo simples. Vamos aqui agora novamente para o nosso Spider. Quem tem dúvidas sobre essa IDE, porque assim, aqui que é o idle, que eu venho usando várias vezes, você poderia vir aqui em File, New File, criar um script, fazer tudo aquilo ali que ia funcionar. Mas como a gente viu umas duas, três aulas atrás, eu estou trabalhando com os tipos de dados dentro aqui da IDE Spider para facilitar rodar o código pedacinho por pedacinho, tá bom? Mas vai ficar salvo aí, use na IDE que você preferir com as ressalvas e as diferenças que eu já ensinei em aulas anteriores. Vou trazer aqui, vou rodar novamente, apesar de ser o mesmo conjunto de dados, como a gente estava aqui no Python, é claro que nada aqui foi criado, né? Então, eu estou em ideias diferentes, são ambientes diferentes, começa tudo do zero. Isso aqui eu acho que eu já devo ter explicado em aulas anteriores. Então vamos lá, aquela lista, mostrei o set, vocês já aprenderam lá, criei aqui uma variável, joguei os valores para dentro dela, então tudo isso a gente acabou de ver ali da minha outra forma de trabalho. Posso criar também do zero um conjunto, assim, eu não crio só desse jeito, só com o set, só com o comando set. Inclusive esse comando, para praticamente todos os tipos de objetos que você tem no Python, você pode fazer, ó, eu tenho ali o set, eu tenho o que eu aprendi na aula passada, por exemplo, posso transformar aquela minha lista numa tupla. Lembrem-se de para que que serve uma tupla, se não sabe, vai na aula passada, você pode ver que tem uma forma simples de criar, ó. Aqui, ó, aquela minha lista virou uma tupla. Se eu atribuir essa linha para uma determinada variável, eu tenho ali uma tupla com esses valores aqui a partir de uma lista. Você consegue brincar, criar uma lista a partir de uma tupla a partir de uma lista, um conjunto a partir de uma lista. Boa parte deles, apenas o último tipo de dados, que é que são os dicionários, não dá para fazer esse intercâmbio tão direto aqui. Mas a maioria dos demais dá para você fazer e aí aproveitar as vantagens, desvantagens, limitações e características de cada conjunto de dados de acordo com aquilo que você vai utilizar. Vamos lá então. Criamos aqui, primeiro CJ ali, ó. Ups, não rodei, pensei que eu já tinha rodado, perdoem. Então, criei meu CJ ali, ó. 0, 1, 2, tenho 10 aqui também, né? Então, ele ainda ordenou aqui, ó. Vocês estão vendo? Que ele fez ordenação. Dependendo de onde você cria, nem sempre ele faz essa ordenação aqui, não. Cuidado, a ideia do conjunto não é você trabalhar muito se importando aqui com a ordenação. O mais importante é não ter a duplicata. Ó, vamos ver aqui. CJ, aí o CJ, ó. Aqui ele também fez a duplicação, mas, por exemplo, quando eu criei no 7 aqui, cadê o 7? Ó, aqui ele não fez a ordenação, tá bem? Então, só cuidado com essa questão da ordenação. Em alguns momentos que eu usei, eu estava entendendo que ele sempre ordenava automaticamente, mas não é uma verdade absoluta. O mais importante do que se ele ordena ou não é o que ele está fazendo ali com evitar as duplicações. E veja uma coisa interessante. Aqui tudo bem, eu tinha um outro conjunto, chamei o set e ele gerou sem duplicação. Agora, o que vocês imaginam que pode acontecer se aqui explicitamente eu estou dizendo, ó, grave na variável CJ, o valor zero, depois o valor zero de novo, o valor zero novamente aqui em algum local. Poderia, eu tenho aqui o 3, tem aqui o 3 repetido, tem um monte de repetições. Será que ele vai fazer nesse caso? Será que ele vai permitir? F9, F9 de novo. Não, nunca. Sempre ele faz a remoção das duplicações. Se você está chamando com a função set ou com a sintaxe de criação de sets ou de conjuntos, ele sempre vai manter a característica de serem valores unitários. Então a gente foi pegando a principal característica da lista, uma lista de qualquer tipo de valor que você pode acessar de maneira ordenada, que você pode alterar aqueles valores com diversas formas, funções para você fazer isso. Principal característica da tupla, valores que não podem ser mutáveis, não podem ser modificados depois de criados. Principal característica do conjunto, valores que nunca podem ter duplicações. E isso, inclusive, dá para fazer algumas brincadeiras aqui, ó. Eu quero ver quais as letras compõem a palavra abracadabra, palavra mágica.
E aí, olha o que ele me fez, olha o que ele fez, olha o que ele fez aqui, ó. Ele simplesmente trouxe as palavras que compõem. Posso fazer isso com qualquer palavra. Então, estou fazendo, sei lá, algum algoritmo de interpretação de texto. Pode ser que em algum momento eu precise entender alguma coisa ali, quais as letras estão sendo usadas em um determinado texto e tal, e ele consegue fazer isso, Leandro. No caso do meu nome, não tem palavras repetidas. Vamos pegar aqui um, sei lá, Tatiane. Aí ele removeu ali as duplicações. Tatiane, o A, né? Aparece duas vezes. Sei lá, sete aqui, Eliane. Aí cuidado só que se você fizer isso aqui, ó. Sete, Eliane. O E ele manteve porque é maiúsculo e é minúsculo são duas coisas diferentes. Aí ele não está fazendo a interpretação do nosso idioma, e sim do caractere que está no computador. Mas, de qualquer modo, então você consegue brincar dessa forma aqui, não só brincar, como utilizar isso em qualquer lógica que você precise analisar uma string. Com o set, o set, ou o tipo de conjunto de dados conjunto, vamos ver o que que ele faria aqui se eu trouxer lá as minhas funções da lista. Pop. Ele fez uma remoção. E aí eu olho, vejam que ele removeu, olha, o meu CJ aqui, o que que eu tinha dentro dele. Ele removeu aqui o meu valor zero. Vamos lá, remove 77. E vamos ver lá, eu tinha o valor 77, ele removeu o meu valor 77. Tá vendo? No pop ele vai pegar não pelo final, e sim pelo início. No outro que é explícito, ele vai pegar o valor exato que eu quero remover, primeira observação dele, e aí percebam, na lista é a primeira observação. No conjunto vai ser a primeira e única observação. Então, mais uma característica ali interessante. Outro exemplo aqui, a partir de lista, criar a nossa lista de frutas, vou verificar as frutas existentes e eu posso ver aqui, digamos que eu tenho uma cesta com diversas frutas. Eu quero saber que tipo de fruta ou que frutas eu tenho, independente da quantidade naquela cesta. Eu jogo o meu set e aí ele vai me dar novamente o valor sem duplicações. Posso também atribuir, como a gente já fez ali em cima. E aí, eu tenho frutas. Agora eu vou ter um outro conjunto um pouco maior, que é um conjunto chamado vegetais, que pode ter frutas e pode ter outros tipos de vegetais. Agora, isso aqui nos dá uma última característica que é interessante. Eu estou chamando esse conjunto de dados o tempo inteiro de conjunto, conjunto, conjunto. Mas ele é conjunto não é à toa, ele tem uma característica similar aos conjuntos que a gente aprende lá na matemática. Você pode fazer operações de conjunto entre duas variáveis que sejam desse tipo, operações de união, de interseção e de diferença. Então eu posso, por exemplo, ver a diferença entre vegetais e frutas aqui. Vejam o que vai acontecer se eu colocar vegetais menos frutas. Ele vai me trazer aqui, sempre olhando para a primeira variável. Eu vou fazer os dois aqui para depois vocês verem. Ó. Vegetais menos frutas é igual a alface, batata e repolho. Agora, frutas menos vegetais vai dar um conjunto vazio. Por quê? Porque todas as frutas estão dentro do meu conjunto vegetais. Agora, nem todos os vegetais são frutas. Então, ele fez essa brincadeirinha aqui, porque eu tenho essa situação. Se eu tivesse uma outra situação, e a gente vai ver mais para frente, eu poderia ter aqui, sei lá, vou até antecipar isso que estava só no final aqui, ó. Vou trazer ali um add de a kiwi e de acerola as minhas frutas. Vamos ver novamente, ó, frutas, vegetais. E vou repetir essas operações aqui, ó. Vegetais menos frutas continua a mesma coisa. Frutas menos vegetais, aí ele trouxe aqui, por quê? Porque agora dentro da variável fruta, há elementos que não estão na variável vegetal.
Pode não fazer muito sentido lógico, se a gente for para o mundo real, porque acerola e kiwi são sim vegetais. Mas a ideia aqui que eu quis fazer é mostrar como funciona esse processo de diferença, porque aí você vai saber sempre que se você quiser fazer essa comparação, ele vai conseguir trazer para você essas possibilidades. Eu posso ver os elementos que estão no primeiro conjunto ou no segundo conjunto dessa forma, e aí ele vai me dar um 7. Todas essas operações eu estou fazendo elas assim, mas eu poderia criar uma variável e atribuir os valores que estão aqui nos resultados. E eu posso ver também elementos que estão nos dois conjuntos de dados. Percebam que é diferente daqui. Aqui eu estou juntando, né? Tudo dos dois. Aqui eu estou vendo apenas o que estão nos dois na interseção, né? Então aqui eu tô com a união, no primeiro eu tinha a diferença, aqui eu tenho só a interseção. Então eu tenho abacaxi, banana, maçã e uva estão em ambos os conjuntos de dados. Aqui eu tenho a junção de tudo o que tem entre eles. E aí eu posso ainda ver conjuntos que estão em vegetais ou em frutas, mas não estão em ambos. Aqui eu tinha anotado, ó, tá um pouco diferente porque vocês perceberam que eu antecipei essas linhas de comando aqui. Por isso que aqui a gente tem no meu resultado algo diferente do que eu tinha anotado na minha pesca. Mas vejam que ele pegou exatamente essa lógica aqui. Está em um, está no outro, mas não está nos dois. Fiz as adições e aí aqui, sim, ele vai ter a minha situação ali de baixo, ó, dessas diferentes frutas. Se eu fizesse isso aqui, ó, vamos atualizar as minhas frutas. Cadê? Frutas, frutas. E aí, se eu repetir isso aqui, ó, antes das adições, aí vai sim dar aquela diferença ali, ó. O que que está em vegetais ou em fruta, mas não está nos dois? Só alface, batata e repolho. É similar à primeira operação que eu havia feito. Adicione agora kiwi e acerola nas frutas e repito ela e aí vai dar esse resultado diferente. Então tá aí, é um conjunto de dados que ele a aula, né? Eu acredito que ficou um pouco mais simples, mais rápida. Na verdade, se vocês tirarem aquela parte introdutória do exercício de criar uma duplicação, vocês vão ver que o conteúdo em si é um pouco menor, porque é um conjunto simples, mas muito poderoso. Ele vai permitir, em várias situações aí do seu dia a dia, à medida que você for avançando, criando scripts mais avançados, a utilização de maneira simplificada, sem ter que estar fazendo uma série de loops, de condições para você eliminar duplicações em um conjunto de dados. Então, tá aí pronto para vocês, usem, e abusem. Então, pessoal, vocês viram como a simplicidade pode ser a melhor solução para algumas coisas? Com uma única linhazinha, um comando bem simples, a gente conseguiu eliminar um loop, condicional, um monte de coisa, basicamente utilizando um tipo de conjunto de dados novo que a gente aprendeu hoje. Então, usem bastante aí, sem moderação, desde que seja necessário, é claro, os conjuntos, a estrutura de dados conjuntos e deixa eu comentar o que você está achando do treinamento. A gente está indo para reta final desse curso de fundamentos, falta pouco, mas eu acredito que a caixa de ferramentas de vocês está cada vez ficando mais robusta, mais apropriada para aplicação prática, mas também como base para aprender aquilo que tem de intermediário e de avançado. Então, eu espero que estejam gostando mesmo aí, aproveitando esse conteúdo.